me acompanhando em uma oração, repetindo suas próprias palavras, ou meditando diante do que você ouve, porque como sempre faço, eu inicio pedindo a esse Deus que nós exaltamos mais uma vez, que Ele faça com que aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, acreditado no mundo inteiro e recebido na glória, o seu Filho Jesus, nessa noite possa abrir os nossos ouvidos espirituais, as nossas mentes e os nossos corações. Esse Deus que nos conhece, que sabe quem somos, sabe o que precisamos, que Ele possa me usar para que se escute não a minha voz, mas uma voz que fala por detrás da minha própria voz. Peço ao Senhor que faça com que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam bem aceitos por Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém? Queridos, mas como sempre um prazer poder trazer para vocês um pouco trazer palavras do Senhor. Ultimamente, nas últimas vezes que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu sempre trouxe uma palavra de esperança, de conforto. Sempre a palavra do Senhor é de esperança, é de conforto, mas às vezes nós somos chamados a fazer uma reflexão um pouco mais dura, que exorta um pouco mais. E hoje foi nesse sentido que o Espírito Santo me incomodou e que eu trago para compartilhar com vocês. E como sempre faço, deixar muito claro que eu não estou aqui em posição de autoridade, de superioridade. Tudo aquilo que eu falo é em primeiro lugar para mim mesmo. E que se atingir, se falar o coração de vocês, amém por isso. Eu trago um tema difícil, mas muito necessário na igreja, que é disciplina, que é obediência. Certa vez, pregando aqui, eu lembrei até um louvor muito conhecido, sobretudo por quem veio da igreja católica, assim como eu, que diz assim: amar como Jesus amou, viver como... Vocês conhecem isso? Viver como? Como Jesus viveu, né? Pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E olha, esse é um dos grandes desafios que nós temos nessa jornada da vida cristã, que é imitar Cristo nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas escolhas. E uma dificuldade que é a que me traz a reflexão dessa noite é como é que nós lidamos quando um irmão nosso, ou quando nós mesmos, estamos vivendo em um pecado que nos domina e que nós temos uma dificuldade muito grande em querer abandonar, em aceitar a necessidade de abandonar esse pecado. É muito comum nós escutarmos de pessoas, e eu não digo só pessoas que estão na vida, no mundo não, viu? Até dentro da igreja mesmo. Se usa muito um versículo que está lá em João, no capítulo 8, que é o episódio da mulher adúltera, em que a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, e Jesus chama a atenção dizendo: olha, se alguém não tiver pecado, pode apedrejar. E ninguém apedreja. Jesus perdoa essa mulher. E eu digo que esse versículo é muito mal utilizado, porque muitas vezes querem usar esse versículo para dizer: olha aí, tá vendo? Jesus não condenou não. Então, quem é você para estar condenando também, se o próprio Jesus não condenou? Isso é uma verdade, mas é metade da verdade. Porque o versículo termina dizendo assim, o próprio Jesus dizendo para essa mulher: vá e não peque mais. Esse é um outro ensinamento que muitas vezes tem sido esquecido. As pessoas querem o perdão, mas muitas vezes querem continuar na vida de pecado. Não querem abandonar esse pecado. E se esquecem de como Jesus terminou essa conversa, dizendo: vá e não peque mais. A Bíblia tem muitas passagens, queridos, falando sobre a necessidade de corrigir os nossos rumos, as nossas ações. Por exemplo, Mateus, lá no capítulo 18, Mateus nos ensina como igreja corrigir as pessoas. Ele diz, por exemplo: se o teu irmão pecar contra ti, vai e mostra que ele está errado, a sós, só vocês dois. Se ele ouvir o que você disse, você ganhou um irmão. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas e se ele não ouvir? Aí você leva mais 2 ou 3 com você,
para que toda a palavra seja confirmada pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. A grande verdade é que na nossa sociedade hoje a palavra disciplina tem estado fora de moda. No âmbito da família, mas até dentro da igreja mesmo. Está fora de moda. É como aquelas palavras que os nossos avós utilizavam antigamente, que a gente quando escuta alguém falando cachete, alguém falando, sei lá, piscinês, o pessoal diz, que coisa mais antiquada, mais fora de moda. E acaba sendo mais ou menos assim, quando alguém vem falar em disciplina. Dia desse o Instagram me entregou uma figurinha, um meme, e como eu sou professor, isso foi bem significativo para mim, que dizia assim, 30 anos atrás, quando um aluno tirava notas baixas, o pai dizia para o aluno, para o filho, me explique essas notas aqui. Hoje em dia esse pai vai para o professor, né? E diz, explique essas notas aqui. Quer dizer, ele não quer mais corrigir o filho, ele procura um culpado pelo filho estar tirando notas baixas e vai tomar satisfação com o professor. Mas olha, antes os pais cobravam mais os filhos e hoje acabam cobrando mais os professores. Existe um erro muito comum no nosso entendimento, e eu já escutei muito isso, aqui mesmo, de pessoas que congregam, de pessoas que confessam Jesus como seu Salvador e que dizem assim, ó, isso aí não é assunto meu não, eu não vou me meter, é a vida dele, ele é maior de idade, ele sabe o que faz, eu não vou me meter. Queridos, na vida da igreja, essa é uma frase, e desculpem a dureza do que eu digo, que agrada mais a Satanás. Queridos, nós temos que nos meter na vida dos nossos irmãos, sim, quando nós percebemos que o irmão está caminhando para o abismo, quando o irmão está vivendo um pecado e não quer reconhecer esse pecado, não busca ajuda para abandonar esse pecado. Deus sempre corrigiu o seu povo. O Antigo Testamento é repleto de histórias assim. Deus perdoava o povo, mandava um profeta, esse povo a princípio estava arrependido e de repente voltava a cair em antigos pecados e Deus sim disciplinava. E nós somos corpo de Deus na igreja. Cada um de nós somos sacerdotes. E nós estamos aqui para, entre outras atividades, entre outras missões, sim, corrigirmos aqueles que são nossos irmãos. Agora também tem um detalhe. Muita gente quer corrigir, acha a necessidade quando vê um irmão que está em pecado e vai corrigir com uma intenção errada. Com a intenção de humilhar, de tirar do seio da igreja, de demonstrar superioridade, meio como quem diz, tu tem que ser como eu, que não peco, é quase isso. Isso também é um erro, queridos, porque a correção que nós fazemos aos nossos irmãos e que nós devemos permitir que os nossos irmãos façam conosco é sempre buscando a reconciliação com nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Éfeso, na carta aos Efésios, Paulo diz o seguinte, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, se você se depara com a situação em que um irmãozinho da igreja está em uma vida de pecado e você é chamado, você sente o incômodo de orientá-lo, preste atenção à forma que você vai adotar. Porque se o seu objetivo for humilhar, for afastar do seio da igreja, for demonstrar superioridade, nem corrija. Nem corrija. Vá com mansidão, como está dito aqui, em amor. Paulo ainda diz em Gálatas, lá no capítulo 6, no início do capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido, transgredindo, vocês deverão restaurá-lo. Olha a palavra do Senhor. Não é expulsar, não é humilhar, é restaurar com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Eu quero frisar isso mais uma vez. Quando nós vamos disciplinar, quando nós vamos corrigir, repreender, o nosso intuito tem que ser a restauração daquela vida. Que aquela pessoa viva um caminho reto aos olhos do Senhor. E não excluir. Eu escolhi esse texto de Provérbios 3. Como vocês devem saber, a maioria dos provérbios foi escrito por Salomão. E ele fala muito sobre a sabedoria, né? Salomão era conhecido como um homem muito sábio. Ele fala aqui de obediência. E ele inicia nós lemos do 1 ao 12. Salomão vai dizendo,
Meu filho, não se esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Isso são palavras do Senhor. Nós acreditamos que a Bíblia toda ela é inspirada. E olha o que é que o Senhor nos chama. É o desejo dele que nós não esqueçamos a sua lei, que nós guardemos todos os seus mandamentos, observando, obedecendo esses mandamentos. E ele justifica isso no versículo 2, dizendo: esses mandamentos, te prolongarão os dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Ora, é lógico que nós sabemos que há pessoas que tentam ao máximo seguir em obediência aos mandamentos do Senhor e acabam mesmo assim morrendo muito cedo. Isso não é uma promessa, uma garantia de que todo mundo vai ter esse final. Mas olha, ainda que a sua vida seja curta, obedecendo aos mandamentos do Senhor, nós vamos ter mais qualidade de vida aqui e a promessa de uma vida eterna lá. É importante que esses mandamentos sejam cravados em nosso coração com tinta de sangue. Olha o que diz o versículo 3: que não te desamparem a benignidade e a fidelidade, amarre-as ao seu pescoço, escreva nas tábuas do teu coração. E no versículo 4 ele diz: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E eu gosto muito desse versículo quando ele diz que tu acharás graça aos olhos de Deus e também dos homens. Isso me chama a atenção para uma coisa que vez ou outra acaba acontecendo. É quando uma pessoa olha e diz assim: eu não estou preocupado com o que pensam de mim, eu só me preocupo com a opinião que Deus tem sobre mim. Tenham cuidado com isso, gente, porque nós somos exemplo, nós somos imitadores de Cristo e nós sabemos que somos observados por pessoas que convivem conosco. Quando alguém diz que não se preocupa e vai viver a vida do jeito que quer, porque só Deus pode julgar, ela acaba esquecendo que ela pode ser uma pedra de tropeço na vida do irmão. Existe uma história de um imperador romano, César, que em certo momento houve-se uma fofoca, uma grande impressão de que a mulher dele estava adulterando. E ainda sem certeza, ele mandou executar a sua esposa. E muita gente perguntou: mas imperador, o senhor não tem nem certeza se é verdade realmente isso? Guardado as devidas proporções, gente, olha o que ele respondeu: a minha esposa, além de ser honesta, ela tem que parecer que é honesta. Nós, além de sermos cristãos, temos que parecer que somos cristãos. A aparência conta, importa, aos olhos dos outros também. Queridos, olha para mim, francamente, sinceramente. Eu pareço um fisiculturista, eu pareço professor de educação física. Estou longe, né, Bruno? Gente, eu não pareço. A aparência importa. Importa. Olha, no versículo 5, não entendi as risadinhas não, viu? Mas a aparência importa, gente. O versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar os teus caminhos. A confiança que nós temos em Deus tem que ser plena, não é parcial. Nós temos que reconhecer em Deus todos os caminhos de Deus, garantem que nós estamos em uma direção segura. O versículo 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, porque o nosso coração é enganoso. Olha, muita coisa que a gente pensa que é agradável é desagradável aos olhos do Senhor. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Sejam sábios não aos seus próprios olhos. O final do texto, do 8 ao 11, vai dizendo assim: isso será saúde para o seu corpo, medula para os seus ossos. Honre ao Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os seus celeiros de fartura. Transbordarão de vinho todos os seus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Não se irrite quando Ele lhe repreender, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, ao quem quer bem. Todo mundo que é pai, que é mãe, sabe a necessidade de corrigir aos seus filhos. Ainda quando aquele filho não gosta, se irrita, fica de cara amarrada. Do mesmo jeito é o Senhor. O Senhor corrige e repreende justamente porque Ele ama. Da mesma forma que um pai, que um avô.
Aquele que não corrige é porque não ama. É porque não está preocupado com o rumo que você está tomando. Você está na beira do abismo, prestes a cair, ele não te ama e ele vai ficar calado. Sem se importar se você der um passo à frente. Aquele que te ama verdadeiramente vai dizer, sai daí, cara. Tu está quase caindo, tu está pecando, a vida que tu está levando está errada. Vem embora, volta. Esse é o que verdadeiramente te ama. Outra passagem ainda de Paulo, lá em Timóteo, diz assim, e aí é uma orientação de como nós devemos corrigir. Baseado em quê? Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. A fim de que, olha, com o propósito, com o objetivo de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a sua obra. Isso é o que diz a palavra do Senhor. E aí nós chegamos a um outro problema, que a nossa sociedade tem feito muito isso, que é o cristianismo self-service. É aquele cristão que acha que está na frente de um bandejão, de um restaurante self-service, e escolhe o que quer seguir e o que não quer. Deus é amor. Isso eu quero. Deus é justiça. Não, quero não. Deixa isso para lá. Sabe? Não é assim. Ou é tudo, ou é nada. Ou é frio, ou é quente. Uma vida cristã exige transformação. Vocês vão encontrar muitos casos na Bíblia. Só para a gente ficar em um, Zaqueu. Aquele homem que cobrava impostos, que roubava das pessoas a quem ele cobrava impostos. E quando ele teve uma conversão verdadeira, sem que fosse preciso Jesus dizer, Zaqueu, tu estava roubando, rapaz, devolve as coisas. Para de roubar, não foi preciso. Zaqueu teve uma transformação genuína. E de livre e espontânea iniciativa, resolveu devolver tudo que ele tinha defraudado, roubado das pessoas. Isso é uma verdadeira transformação, uma metanoia. E quando nós olhamos para a nossa igreja, eu não falo da nossa igreja episcopal, eu falo da igreja, de todas as pessoas que estão, ou que dizem, ou acham, acreditam que estão em Cristo, nós vemos tantos comportamentos abomináveis, viu? Alguns desses comportamentos são abomináveis até para quem não é cristão. Olha, se a gente for falar do campo da sexualidade, pedofilia, zoofilia, sabe? Pessoas casadas que colocam mais de uma pessoa no relacionamento, que trocam de parceiros. Até para quem não é cristão, isso é condenável. Gente que é desonesta nos negócios. Que contrata funcionário e não assina a carteira, e não recolhe o imposto. Caloteiro, gente que não paga suas contas. Olha, eu já ouvi, fulaninho é da tua igreja, é? Graças a Deus não era dessa paróquia, era de outra paróquia. Eu disse, hoje está me devendo tanto, faz tanto tempo. Olha, e fulaninho é crente, rapaz. Eu digo, veaco desse jeito, olha que coisa feia. Olha que coisa feia, que depoimento, que exemplo feio para a sociedade. As igrejas estão cheias de pessoas no domingo, que no meio de semana vão num terreiro de macumba, que abrem o jornal para ler horóscopo, sabe? Que no meio de semana vão em centro espírita, tomar passe, conversar com mortos. Mau exemplo, está errado. E olha, alguns desses pecados que eu estou dizendo acabam sendo aceitos pela sociedade, aceitos pela igreja. Embriaguez, falar palavrão, sexo antes do casamento, consumir pornografia. Não, isso não é tão grave não, deixa para lá. Não vamos corrigir não, irmão, isso é bobagem. A sociedade aceita, está errado. E você sabendo disso tem a função, meu irmão, minha irmã, eu tenho a função, todos nós temos, de tirar essa pessoa da beira desse precipício. Olha, um pecado não confrontado, ele contamina todo o corpo da igreja. Todo o corpo. Eu vou dar mais um exemplo disso daqui a pouco. Paulo, novamente, ele diz na carta aos Coríntios, quando ele fala de um homem que estava se relacionando com a esposa do seu próprio pai. Olha que coisa, gente. Com a sua própria madrasta, ele estava tendo um envolvimento. E Paulo diz assim,
seja esse fulaninho aí entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Queridos, isso não sou eu dizendo, é palavra do Senhor. Se tem um irmão, uma irmã, ou se é você mesmo quem está vivendo em um pecado e não reconhece esse pecado, ou mesmo que reconheça, está dizendo assim, tem nada não, é só esse pecado aqui, ou eu não consigo me livrar dele. Gente, corrija esse irmão, busca esse irmão, e se ainda assim ele se negar a abandonar esse pecado, a orientação que a Bíblia nos dá é: entregue a Satanás. Olha que coisa dura. Sabe o que ele quer dizer com entregue a Satanás? Satanás é o príncipe do mundo, não é isso? O príncipe do mundo é Satanás. Tira do corpo da igreja. Deixa ele no mundo. Não é lá que ele quer estar? O que não pode é estar no corpo da igreja, participando de todos os ministérios, envolvido com a ação da igreja, e quando sai dessa porta, está levando uma vida que não é digna com os ensinamentos de Cristo. Chama esse irmão, repreende esse irmão. Tenta, até porque esse versículo diz assim, olha, entregue a Satanás para que o espírito seja salvo. É o que eu já tinha dito antes, o objetivo não é humilhar. O objetivo é para que ele caia em si, para que ele se arrependa, para que o espírito dele seja salvo. Se ainda assim ele não aceitar, isola, expulsa do corpo da igreja, entrega a Satanás. Mas lembre que essa exclusão não é vingança, é buscando sempre a restauração. E aí, queridos, o que é que nós temos feito quando um irmão está vivendo uma vida de pecado e se nega a abandoná-lo? Ou talvez isso seja conosco mesmo, comigo mesmo, ou com você mesmo. Está vivendo uma vida, está caído em um pecado e tem dificuldade em se livrar dele. Quando isso acontece com outro irmão, você está corrigindo porque o ama, ou está ficando calado porque acha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me envolver, ele é adulto, problema dele. Você vai deixar o seu irmão ficar servindo a Satanás enquanto você fica calado? Olha, quem ama não se cala diante do erro. Nós fazemos isso com os nossos irmãos de sangue. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve uma oportunidade de chegar para um irmão, para um primo, alguém da família muito próximo e corrigir. Aí quando é na igreja a gente diz, não, eu não vou me envolver não, porque nós somos irmãos também. Unidos por um sangue muito mais valioso do que o sangue da sua família, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Corrigir com amor, mas corrigir, não ficar calado. Eu ouvi certa vez uma senhora cristã que aceitou casar com um ateu. Olha que julgo desigual. E ela disse que quando casou tinha certeza que ao longo dos anos ela ia ter a oportunidade de trazê-lo para conhecer Jesus dentro da igreja. E alguns anos depois do casamento, ela acabou reconhecendo que o que aconteceu foi o contrário. Ele foi quem conseguiu tirá-la da igreja. Ela via os erros, mas ela preferiu calar diante de alguns erros. E aí sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós sabemos que um irmãozinho está em pecado e a gente prefere ficar calado, prefere não expor, prefere não confrontar. Daqui a pouco vai acontecer uma situação que você vai ver o irmão praticando o pecado. E aí você vai dizer assim, tanto faz ver como saber que existe. Então tem nada não, vê. Antes você só sabia, agora você sabe e vê. Daqui a pouco pode acontecer de você pensar assim, eu vou dar só uma experimentadinha também nesse pecado. E aí tem um evento da nossa igreja, que um pastor nosso, muito querido e amado por Bruno, né Bruno? Pastor Paulo André, que ele conta a história do beduíno. É a historinha do camarada que, não, eu só vou experimentar um pouquinho, vou abrir só uma concessão. E daqui a pouco ele está engolido pela prática do pecado. E é isso que nós não podemos permitir. Eu já estou me aproximando do final, o louvor já pode ir se posicionando. A ideia que eu quero trazer para nós é que nós não podemos aceitar e normalizar o pecado, sobretudo dentro da igreja. Deus ama tudo. Aliás, Deus ama todos, mas Ele não aceita tudo.
Eu escuto muito de pessoas de outras igrejas, inclusive, assim, a igreja episcopal aceita todo mundo, né? É muito liberal a igreja episcopal, né? E eu digo, glória a Deus por isso. Nós aceitamos todos aqui. Todos. Mas nós não aceitamos tudo. Qualquer um pode entrar aqui, mas ele vai ser chamado a uma conversão, a uma mudança de vida, a abandonar a prática do pecado. Preste atenção nisso. Deus aceita todos, Deus quer todos, mas Ele não aceita tudo. E alguns justificam assim, mas Rafa, é porque é tão difícil abandonar esse pecado. Quando eu me converti, eu já tinha essa prática, eu não consigo abandonar. Consegue. De onde é que está vindo a sua prática? O pecado está batendo na sua porta por onde? É pelo celular? É pela rede social? Cancela a rede social. É dirigindo? Vem do carro, vai de carona. É com, sei lá, coisas que você faz de madrugada, acordado, vai dormir junto com alguém, com a porta aberta, sabe? Foge do pecado. Não tem isso de eu não consigo. Talvez você não consiga se você estiver sozinho nessa caminhada. Mas em nome de Jesus, a nossa igreja é uma comunidade que está aqui para apoiar-nos uns aos outros. Nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente a viver uma vida que agrade ao Senhor. Basta que nós queiramos, basta que nós reconheçamos o nosso pecado e peçamos ajuda. Talvez sozinho não, mas juntos nós somos capazes de vencer esse pecado. Nós somos corpo de Cristo. E como eu ia dizendo, quando às vezes no corpo da gente um tumor começa lá no dedo mindinho, e se a gente não trata, ele vai se espalhando no corpo. Esse é um dos motivos pelos quais nós devemos enfrentar quando o irmão está em pecado. Inclusive, primeiro buscando a restauração dele próprio, e segundo, para que o resto do corpo, para que as outras pessoas não sejam contaminados. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já ouvi muito. Oxente, mas fulaninho que está em tal prática de pecado, está lá na igreja, eu posso estar na igreja com o meu pecado também. Por que é que eu vou abandonar o meu se fulano não abandonou o dele? Olha, que depoimento ruim que a gente dá para a sociedade. Quando nós estamos no corpo da igreja, mas ao mesmo tempo estamos no mundo. E aí é uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Se você quer vencer um pecado, se você quer enfrentar esse pecado, como todos nós aqui, eu acredito, temos feito dia após dia, essa igreja está de portas abertas. Nós estamos de porta aberta para nos ajudarmos a enfrentar isso. Agora, queridos, se algum irmão não está disposto a isso, se ele normalizou o pecado, se ele não aceita a correção, se disciplina para ele é algo que é inaceitável na sua vida, se ele não está disposto a uma busca pela santidade, infelizmente, a igreja não é o lugar para essa pessoa. O lugar dele é lá no mundo, com o príncipe do mundo. Se alguém não quer abandonar o pecado, ele está fazendo a escolha dele. O pai do pecado, quem é? Então ele escolheu. E aí, nós não temos mais o que fazer. O chamado que eu tenho a fazer para mim, para você, é: se nós temos um irmão, uma irmã, alguém que nós sabemos que está nessa vida de pecado, pare com essa ideia de não se meter na vida do seu irmão, de se calar. Se meta. Se meta porque nós amamos aos nossos irmãos e nós não queremos que os nossos irmãos se percam. Não pense que você não tem responsabilidade. Você tem. Você é corpo de Cristo. Você é embaixador de Deus aqui na terra. Ainda mais nós que frequentamos, que somos frequentadores assíduos da igreja, as pessoas lá fora nos veem como um exemplo. Então usa essa tua posição de exemplo para exortar, para chamar, para aconselhar e permitir a esse irmão uma reconciliação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida em santidade será recompensada não apenas de forma material, mas sobretudo com direcionamento, com saúde espiritual e comunhão eterna com Deus. E eu finalizo com mais um provérbio. Esse é o número 27. Ele diz assim: melhor é a repreensão franca e sincera do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas por um amigo, mas os beijos do inimigo
são enganosos e diabólicos. Amém? Amém, queridos. Enquanto nós louvamos, você pode escrever o seu pedido e trazer